Olá, sejam muito bem-vindos ao Madrugadão Lanches, sede da Oktobeer Cervejaria Artesanal. A partir de agora vocês irão entrar no maravilhoso mundo da cerveja. Irão conhecer os processos, os insumos e a forma de como se produzir este líquido precioso chamado cerveja. Vamos apresentar a vocês os processos e insumos utilizados na produção da cerveja. Os insumos básicos: o malte, que é a cevada germinada; o lúpulo, que é uma flor da onde nós obtemos aroma e amargor da cerveja; a levedura, que é o fermento, a qual irá gerar carbonatação, que é o gás da cerveja, e o álcool, transformar os açúcares em álcool. Aliado a isto, a água cervejeira de altíssima qualidade, oriunda de um poço artesiano. Vamos apresentar a vocês os equipamentos. Composto basicamente da cozinha cervejeira, que é composta do tanque de mosturação, do cozimento, o tanque de clarificação, que faz uma pré-filtração do mosto cervejeiro, o tanque de fervura, onde será nesse processo acrescentado o lúpulo, o tanque de centrifugação ou whirlpool. A partir daí, nós entramos num outro estágio, que será a trasfega, transferir este extrato cervejeiro que está quente para os tanques de fermentação. O processo cervejeiro dá-se inicialmente pela moagem dos grãos. Quando nós falamos moagem dos grãos de malte, não significa que vamos transformar este grão em farinha, e sim apenas quebrar. É um moinho cervejeiro próprio para isso, onde os grãos são quebrados. Não pode ser transformado em farinha. Esse malte, com os grãos quebrados, são inseridos na panela de mosturação, iniciando na temperatura de 39 graus, que seria a temperatura de reidratação dos grãos. Após a inserção do malte na panela de mosturação 39 graus, teremos então um grão reidratado. E neste momento iniciam-se as rampas de produção cervejeira. A primeira delas é 48 graus, fica por determinado tempo, porque cada cerveja tem a sua receita, a sua fórmula. E aí vai variar muitos tempos nesse processo de produção. A partir daí passamos para 52 graus e chegamos na principal rampa de temperatura, que são 63 graus. Nesta rampa nós extrairemos dos grãos de malte os açúcares, ou seja, as partículas de proteínas enzimáticas, que são chamadas de amilase, que são as partículas que irão gerar o álcool. Depois dessa rampa de 63 graus, entramos na rampa de 71 graus. Nesta rampa nós continuaremos extraindo ainda outras enzimas de açúcares, e essas enzimas irão se transformar na carbonatação, ou seja, no gás da cerveja. Então vejam bem, as duas principais rampas, 63 graus e 71 graus, elas nos fornecem as enzimas de açúcares transformadas em álcool e carbonatação, no gás da cerveja. A partir daí, vamos para a última rampa, que é 78 graus. Esta temperatura é que faz com que todo o processo seja estagnado. Esta temperatura faz com que todas as rampas anteriores sejam adormecidas, e as enzimas e açúcares coletadas entram num estágio de inércia. A partir daí, vamos entrar no segundo processo, que é o processo de clarificação. Todo este mosto cervejeiro, ou seja, a água cervejeira que cozinhou os grãos, serão transferidos para a panela de clarificação. Essa é a panela que irá fazer uma pré-filtração, ou seja, separar do líquido do extrato cervejeiro os grãos. Os grãos ficam nessa panela e o extrato cervejeiro é transferido então para a panela de fervura. Durante esse processo são feitos pelo menos 3 rinçagens. Significa inserir água a uma temperatura de 78 graus para continuar extraindo dos grãos do malte todas as células de enzimas de açúcares que estão presentes nesse processo. Após completarmos o tanque de fervura, chegando a 1100 litros, iniciamos então o terceiro estágio. A fervura ela se dá em torno de 101 graus. Como eu falei anteriormente, cada estilo de cerveja tem o seu tempo, tanto na parte de mosturação quanto na parte de fervura. A cerveja Pilsen, que é a mais conhecida,
ter uma fervura média de 70 minutos, onde esses 70 minutos serão divididos em 3 rampas de tempo. A primeira delas, ao iniciar a fervura a 101 graus, é acrescentado a primeira quantidade de lúpulo de amargor. 50 minutos após, o segundo estágio de lúpulos de amargor. E 15 minutos após, ou seja, faltando 5 minutos para o final da fervura, acrescentamos o terceiro lúpulo. O terceiro lúpulo são basicamente lúpulos de aroma, porque a nossa cerveja Pilsen, ela utiliza, além dos lúpulos de amargor, lúpulos de aroma de frutas mirtáceas, que significa aquelas frutas que levam as frutas de campo, como o araçá, a goiaba, a gabiroba e outras frutas que nós encontramos normalmente na mata e nos campos. Continuando os processos de produção, iremos entrar agora, após terminada a fervura, no processo do IRPO, ou seja, a centrifugação. Nós iremos transferir o extrato cervejeiro que está na panela de fervura, em torno de 100 graus, para um tanque onde será feito um processo chamado centrifugação. Esse procedimento se faz necessário para que separe do extrato cervejeiro eventuais partículas de proteínas, ou seja, do pó do malte que está dentro desse extrato cervejeiro. Essa centrifugação é através de bombas que injetam no tanque específico disso o extrato cervejeiro em altíssima velocidade. Esse redemoinho causado dentro do tanque faz com que no centro desse tanque nós tenhamos o acúmulo chamado trube cervejeiro, ou seja, todas as partículas de proteínas que estão presentes no malte irão centralizar nesse tanque. Por quê? Esse material, o trube cervejeiro, não deve entrar no tanque de fermentação, porque isso ocasiona deficiências na fermentação e principalmente na filtração final. Dando continuidade a esse ponto, após o descanso, normalmente em 30 minutos, que o extrato cervejeiro precisa repousar dentro do tanque de centrifugação, ele será transferido para os tanques de fermentação. Esse processo é chamado de trasfega. Esse extrato cervejeiro, que ainda nesse tanque de centrifugação está muito quente, em torno de 92 graus, ele vai passar por uma placa trocadora de calor, ou seja, o extrato entrará em termos de 90 a 92 graus e terá que sair na outra ponta na temperatura ideal da fermentação. Cada estilo cervejeiro tem a sua temperatura de fermentação. A Pilsen varia entre 12 a 16 graus. Então, esse produto, o extrato cervejeiro, tem que sair na ponta, antes de entrar no tanque de fermentação, nessa temperatura. Se isso não acontecer, nós teremos problema na fermentação. Se entrar muito frio, pode causar a dormência da levedura. Se entrar muito quente, pode causar a morte da levedura. E aí nós teremos a perda total da produção. Agora vamos entrar na parte final da produção, que será, após passagem pela serpentina de frio, processo de trasfega, a inserção do extrato no tanque de fermentação. Lá anteriormente já foi inserido o fermento, que é a levedura cervejeira, e durante esse processo, respeitando a temperatura, vamos completar esse tanque. Cada tanque tem o seu volume de produção. No caso dos tanques grandes, como vocês já observaram na nossa cervejaria, eles têm capacidade para 5.000 litros. Significa que em cada processo de produção cervejeira, eu insiro em média 1.000 a 1.050 litros, ou seja, eu preciso ter 4 produções, 2 dias trabalhando, produzindo, para completar um tanque. Vocês vão dizer, sim, mas o tanque cabe 5.000, só que eu preciso de um espaço para a fermentação. Por isso, nós inserimos em torno de 4.200 litros no tanque e sobra um espaço para a fermentação. Essa fermentação vai acontecer durante 3 a 4 dias. A partir desse período, as rampas de temperatura são alteradas. Então nós tivemos na fermentação variando de 12 a 16 graus. E agora vamos entrar na temperatura de maturação, que seria em média 1,5 grau. Nesse tempo, que será a maturação em torno normalmente de 11 dias, a temperatura baixa de 1,5 grau fará com que as células do fermento da levedura decantem, ou seja, elas vêm para o fundo do tanque. Essas células serão depois extraídas, elas podem ser reutilizadas
ou dependendo do número de vezes que foi utilizado, ela será descartada. A partir do processo de maturação, vejam só, nós levamos em média para completar um tanque 2 dias de produção, mais 3 a 4 dias de fermentação e mais 11 dias de maturação. Então nós teremos no mínimo 15 dias entre iniciar a produção até o extrato cervejeiro se transformar na cerveja. Serão em torno de 15 dias na cerveja Pilsen, que é a mais rápida de ser produzida. As cervejas especiais, como a Lager Premium, a Black, a Rauchweiss, que é o trigo defumado, as de inverno, típicas de inverno, Brown Porter e Doppelbock, são cervejas que têm outros períodos. As de alta fermentação, como a de trigo defumado, são 40 dias de fermentação e maturação, que é bem demorado. Mas, voltando à Pilsen, após esses 15 dias, então, o produto cervejeiro está pronto para ser filtrado. E aí, através da filtração, que é utilizada a terra diatomácea, que são partículas básicas através de algas, nós vamos eliminar completamente as eventuais células de levedura e partículas de proteína que estão presentes no extrato cervejeiro. E aí nós teremos então uma cerveja clara, uma cerveja cristal. Aliás, em muitas cidades, quando você pede um chopp, você não pede um chopp Pilsen, você pede um cristal, porque o Pilsen normalmente ele é filtrado, ou seja, é uma cerveja transparente. Após esse processo, essa filtração, são completados os tanques que nós chamamos de tanque pulmão, e aí eles ficam descansando pelo menos por 24 horas para nós entrarmos na etapa final. Muito bem, após a filtração e o líquido ter descansado pelo menos 24 horas no tanque pulmão, esse extrato cervejeiro transformado num líquido precioso chamado cerveja está pronto para ser consumido. Nós entraremos no processo chamado envase, ou seja, o embarrilhamento. A cerveja sai do tanque pulmão e ela é injetada nos barris. Dos barris vai para a câmara fria e depois para os pontos de consumo, seja dentro da nossa própria casa ou no caso do atendimento de um cliente que deseja fazer um evento, uma solenidade, uma festividade na sua residência, na sua empresa, no seu clube. Esse barril ligado a uma chopeira, seja elétrica ou de gelo, nós teremos então a produção do nosso chopp. E aí ele irá sair na temperatura que está programada. Numa chopeira elétrica, em média 2 graus, e numa chopeira elétrica variando entre meio grau e 1,5 grau. Após a cerveja ter sido filtrada, estar descansando nos tanques pulmão, após terem sido embarrilhados, estão prontos para o consumo. Mas eu convido vocês agora a que façamos uma degustação do nosso chopp, extraído direto do tanque cervejeiro, através do rabo do porco. Estranho? Nunca tomaram um chopp do rabo do porco? Vocês terão essa oportunidade agora. Então os convido a um chopp direto do rabo do porco. Heimprost!